A gente teve lá em Brasília a notícia chegando, tem até um evento marcado para a efetivação disso. Aquela coisa que começa errada e continua errada e terminou desse jeito aqui. O Márcio Rocha vai explicar pra gente. Fala, Márcio. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está na expectativa para o início do programa, do evento de lançamento do programa Voa Brasil. Está marcado para as 3 horas da tarde, então a gente está na expectativa de que a qualquer momento esse evento comece aqui em Brasília. E a gente lembra que o Voa Brasil vai permitir a compra de passagens aéreas por até R$ 200 por trecho. Esse programa, a gente lembra que era para ter sido lançado no ano passado, né? Ele está atrasado há pelo menos um ano e agora vai ser restrito apenas aos aposentados do INSS. Não estão incluídos, como a gente já falou anteriormente, pensionistas e estudantes. Então, segundo o governo, a medida vai funcionar como um site de buscas para esse público específico, que está sem viajar de avião há pelo menos um ano. O Palácio do Planalto, né, também o Ministério de Portos e Aeroportos, diz que vai autorizar a compra de 2 bilhetes por ano para cada passageiro. Então, isso significa que essas pessoas beneficiadas podem comprar a ida e também a volta, mas a compra do bilhete vai depender da oferta de assentos pelas companhias aéreas. O governo afirma que as empresas, né, de aviação se comprometeram a ofertar pelo menos 3 milhões de passagens pelo próximo ano. E a gente lembra também que pelo menos 23 milhões de aposentados do INSS podem se beneficiar com essa medida, independente do valor da renda. Mas a gente tem que lembrar também que a abrangência do Voa Brasil é menor do que tinha sido anunciado anteriormente. Isso porque, segundo o governo, a medida vai começar primeiro como uma espécie de piloto, ou seja, como um teste. E aí a meta é que no início de 2025 os alunos inscritos nos programas sociais, nos programas estudantis, perdão, e os pensionistas do INSS também sejam incluídos nessa proposta. Mas existe o receio dentro do governo que o programa pode gerar uma certa frustração na população e aí respingar até na popularidade do presidente Lula. Vamos esperar para ver se isso realmente vai acontecer. E só para a gente finalizar, para ter acesso ao Voa Brasil, o primeiro passo é ter uma conta no gov.br. Essa conta tem que ser no nível de segurança prata ou ouro e acessar a plataforma do programa ou até mesmo os sites das companhias, que segundo o governo haverá um link para o direcionamento ao Voa Brasil. E aí o próprio sistema vai informar se o comprador atende os requisitos, se é aposentado do INSS e se não voa há um ano, como a gente disse anteriormente. Valeu, Márcio. Entre as coisas que eu citei aqui que começam erradas, terminam erradas, é claro que a desoneração da folha de pagamento é gigantescamente maior e mais importante do que isso daqui. Mas só para fazer algum tipo de similarização das coisas. Quando decidiram, não, vão acabar com esse negócio aí de desoneração da folha de pagamento, porque é perda de arrecadação para o governo, nós vamos ter um plano. Não tinha. Eles primeiro fizeram para depois pensar em que plano ia ter. Não, mas vamos lançar até aqui, vamos mostrar até aqui. Não tinha nada na agenda. Ao contrário, eles lançaram, ao contrário não, na mesma linha, esse Voa Brasil, lá atrás, foi o Márcio França, né, que falou pela primeira vez desse negócio, de passagens a R$ 200. O Lula, num evento, até criticou essa coisa de ficar falando coisas sem planejamento, né? E dizia isso claramente pro Márcio França. Começou de um jeito, não, mas vai ter voo barato. Bom, chegou ao ponto de hoje, o dia do lançamento, Zaidan, estão dizendo que o aposentado, ou aposentado apenas, ele vai poder comprar uma passagem de ida e também da volta. Olha só que benefício. Ele vai poder comprar uma passagem para... Quando o Márcio falou 2 bilhetes, eu achei 2 viagens por ano, ida e volta. Não! Ele pode comprar a passagem de ida e você tem o direito de comprar a passagem da volta também. Não vai precisar voltar de ônibus ou a pé, ou no lombo do burro, alguma coisa desse tipo. Esse é o programa que lá no começo era revolucionário no acesso ao pobre à viagem de avião, viu, Zaidan? A impressão que dá é que, já que vocês anunciaram isso aí, dá um jeito de fazer alguma coisa, né? Alguma coisa que pareça que foi realizada a ideia, né? Que a promessa foi cumprida. E como são 2 bilhetes por ano, por pessoa, então o aposentado, ele pode até fazer 2 viagens, né? Ele vai de avião, volta de ônibus, depois na segunda ele vai de avião de novo, volta de ônibus, ou ao contrário, vai de ônibus, volta de avião. Ou ele faz uma viagem só, vai de avião e volta de avião. É isso aí.
E mais, é bom? É bom. Opa, claro, você pagar R$200 numa passagem de avião, tá caríssima a passagem de avião, caríssima, apesar de todas as promessas das companhias aí, de que isso e aquilo resultaria em diminuição do preço, né? Não, você vai pagar a bagagem, mas vai diminuir o preço. Não tem mais nada de graça lá dentro, mas o preço da passagem vai cair. Não caiu nada. Pelo contrário. Agora, o aposentado, essa história de que isso vai afetar a popularidade, as pessoas não têm muita expectativa em relação a isso, não. Ninguém levou muito a sério isso. E a situação é tal que ninguém ficou muito ansioso por isso. O que o aposentado espera é receber o que tem direito, não perder poder aquisitivo com a sua aposentadoria. E os pensionistas, então, eu fico pensando no pensionista do Correio, né? Ele foi roubado, porque houve um roubo no fundo, e hoje ele paga por esse roubo. Ele é descontado. Há casos, por exemplo, do 13º este ano, em que reunindo todos os descontos, fica negativo. Fica negativo. O cara fica devendo R$200 no 13º. Então, por quê? Porque ele está pagando pelo roubo do qual ele foi vítima, né? Então, que o aposentado, o pensionista, aquele que não tem nada, está lá no benefício de prestação continuada, espera, é que, por exemplo, o tal pente fino não produz uma onda de injustiça contra os mais pobres no Brasil. Mais uma onda de injustiça. E, claro, a fraude tem de ser combatida brutalmente. Porque o sujeito que recebe sem poder receber, sem merecer receber, sem atender às exigências, está tirando recurso do que pode, do que deve, do que merece. Mas isso não pode resultar, por causa da busca por arrecadação, não pode resultar numa onda de injustiça contra aposentados, né? Só para fazer aqui o registro, nada contra aposentado ter benefício, pelo amor de Deus, né? Só ótimo que tem algum tipo de benefício para viajar, para o que for. O problema era a comparação com aquilo que foi prometido lá atrás, né? Só para deixar bem claro esse aspecto específico do programa Voa Brasil. 3